nossa motivação primeira era apresentar a vocês e ao público geral que é o Boletim Desacato Passa Revista. O que a gente sempre quer em todas as nossas ações é oferecer cultura e informação para o nosso público, acima de tudo. Eu queria apresentar o Boletim Desacato Passa Revista para vocês, só que antes de eu falar dele, eu preciso falar do desacato, que ele é anterior ao boletim, e ele é anterior também à nossa cooperativa, que foi fundada em dezembro de 2011. O Portal Desacato ele foi fundado em 2007, por algumas pessoas que, inclusive, estão aqui presentes, o Juan, Vanessa, Raul, a Thali, que possivelmente está online nos acompanhando. E ele tem uma proposta, do nosso ponto de vista, extremamente urgente e necessária, que é apresentar diferentes pontos de vista sobre a realidade que a gente vive e sobretudo, assim, valorizar a nossa cultura, valorizar a América Latina, prezar pela defesa dos direitos humanos e, nesse sentido, recordar e preservar a nossa história é fundamental. Ele tem edição diária, todos os dias da semana. A gente tem uma equipe muito grande envolvida para que isso seja viabilizado. Nossa diretora-geral fica lá na República Dominicana, mas ela consegue coordenar aqui toda a nossa equipe de edição. E é um trabalho conjunto assim muito, muito bonito e a gente tem muito orgulho do que a gente faz, porque a gente acredita que realmente a gente oferece informação e conteúdo diferenciado. O Desacato Passa Revista normal, que é enviado toda semana. Então, esse aqui, por exemplo, foi o 99, né? A gente está celebrando o número 100. Esse foi o 99. Então, ele tem as principais notícias. E tem também, a gente começou a trabalhar edições especiais, celebrações, por exemplo, sobre a consciência negra, a gente já enviou. E o mais recente foi sobre um ano de morte que é um boletim diferenciado, que a gente, eventualmente, quer tornar isso mais recorrente, que a gente envia ao nosso público. Era isso tudo que eu queria falar para vocês. O principal mesmo que eu quero ouvir são as colegas que vieram falar aqui sobre a atuação da Comissão da Verdade e a ditadura e o regime militar em Santa Catarina. É com muito prazer, dizia, que estamos iniciando para o Brasil e para a América Latina, não só para os 5.000 leitores diários de Desacato, mas também para os novos que vão se acrescentando através das nossas redes sociais. Os motivos são muito importantes, são motivos que arrastamos há quase 50 anos. Quero dizer que também é um orgulho para quem organiza este evento estar contribuindo na produção do jornal dos 50 anos do golpe de Estado em Santa Catarina, produção que está sendo realizada e coordenada pela nossa companheira Rosângela Bion de Assis, Larissa Cabral, que acaba de falar, e a companheira Camila Rodrigues. É um tema extremamente recorrente e cotidiano para nós e para toda a América Latina. Esta reunião de hoje, que vocês conseguem acompanhar ao vivo por www.desacato.info, é possível graças aos apoiadores Sindiprev Santa Catarina, que é a instituição sindical que tem permitido fazer a maior quantidade de transmissões ao vivo à nossa cooperativa, e que tem permitido que chegue à massa trabalhadora, que é o objetivo central do nosso exercício profissional de jornalistas, mesmo quando ela não pode se reunir de maneira física. O Sindiprev tem sido muito importante nesse aspecto e nos sentimos muito bem acolhidos neste espaço aconchegante, neste auditório que fica no centro de Florianópolis. Agradecemos especialmente ao Sindes o apoio de sempre. Sindes tem uma característica, digo isto também para a nossa audiência na TV web, muito especial. Em Florianópolis temos um sindicato muito importante, que é o Sindicato dos Trabalhadores que trabalham para os trabalhadores. É o Sindicato dos Trabalhadores que trabalha nos estabelecimentos sindicais. Isso é extremamente transcendente. Nunca, em nenhum momento, o Sindes deixou de acompanhar as atividades da nossa cooperativa. Quero convidar, então, já iniciando nossa entrevista, debate, nossa conversa, nosso diálogo, as pessoas convidadas para compor a mesa. Convido aqui à mesa a integrante da Comissão Estadual da Verdade, Paulo Stuart Wright, vinculada à Secretaria do Estado da Casa Civil de Santa Catarina, nossa amiga Derlei de Luca, por favor.
de pedir que fique aqui à minha direita. É Rosângela de Souza. Para mim, Lelê, membro da Comissão da Verdade da OAB. Vamos convidar os donos de casa, ao coordenador-geral do Sindicato de Previdenciários, Valmir Braz, o Nena, para que nos acompanhe e complete a mesa. A produção recebeu uns questionamentos. Depois eu vou pedir à nossa coordenadora e produtora, Larissa Cabral, que me marque os tempos. Não sei se haverá entrevistas depois. Bom, quando fazem assim é porque não haverá. Haverá no final, então teremos que ter paciência, porque vai ser um trajeto longo, sem muito descanso, tá? Eu tenho uma preocupação, Lelê, Valmir, que acho que pode ser de boa parte das pessoas no Brasil. Os militares brasileiros, particularmente aqueles que foram presidentes, de fato, acabaram absolvidos pelo tempo. Foram absolvidos pelo tempo, não? Eles não foram julgados, eles não foram castigados pelas faltas cometidas contra a nação. Eles morreram e ficaram absolvidos. Delei, isso tira interesse da população na Comissão da Verdade? Essa mobilização aconteceu a partir dos familiares dos mortos e desaparecidos, que se reúnem desde 79, assim que foi aprovada a lei da anistia. De início, a luta era muito restrita aos familiares e aos ex-presos. A abertura dentro do Brasil sempre foi muito difícil. A população brasileira, em geral, preferia não saber. Esse era o sentimento que nós tínhamos. Principalmente o pessoal que foi conivente, sabia do que estava acontecendo, mas não fazia nada, né? A partir do momento em que nós entramos com o processo na Corte Interamericana de Justiça, da OEA, começou a haver alguma mobilização. A imprensa começou a noticiar alguma coisa. Os juízes brasileiros, 2 ou 3, começaram a prestar atenção, porque nós tivemos que percorrer todos os caminhos da justiça brasileira até o Supremo Tribunal Federal para poder entrar na Corte Interamericana. A Corte Interamericana só aceita um caso quando a justiça daquele país ainda não resolveu. Então, nós tivemos que percorrer todos os caminhos da justiça no Brasil. Quando o Estado brasileiro não deu a resposta, nós entramos com o processo na OEA. Demorou mais de 10 anos para ser julgado. Os governos brasileiros, tanto o Fernando Henrique, que ficou 8 anos, como o presidente Lula, que ficou mais 8, tinham um grande prestígio internacional, a gente não pode negar, e eles sempre conseguiram empurrar esse processo. Até que a Corte também tem um prazo para julgar, e marcou o julgamento para o mês de maio de 2001, né? Quando foi que... Não, agora? 2010. Maio de 2010. O presidente Lula, de novo, conseguiu que a Corte não divulgasse o resultado, uma vez que era ano eleitoral no Brasil, né? E ele conseguiu que nenhum jornal, nenhuma televisão desse a notícia. Olha o controle. Nenhum canal de televisão, nenhum jornal publicou a sentença da Corte Interamericana, mesmo depois das eleições. Você não encontra a condenação do Brasil em nenhum jornal da grande mídia ou canal de televisão. Na condenação, porque o Brasil foi condenado, na condenação, a condenação é bem clara.
São vários itens a serem observados. A criação da Comissão Nacional da Verdade. 2, a entrega dos corpos dos desaparecidos. 3, fazer a memória, garantir a memória das vítimas da ditadura. 4, fazer um monumento no país em honra de todos os mortos e desaparecidos e que conste o nome de todos eles. São vários itens. O último item é o julgamento dos torturadores. Veja, o julgamento não significa condenação. Bem, a partir daí, a presidente Dilma foi eleita, assumiu e sobrou para ela, né? Tinha o compromisso de começar a cumprir. Então, o que a presidente já fez? Ela fez a lei de acesso à informação, já está aprovada, é um dos itens da condenação, a lei do acesso à informação. A questão dos arquivos, estão praticamente todos liberados, menos o da Marinha, o CENIMAR, que era o Serviço Secreto da Marinha, ainda não liberou os documentos, mas os documentos do SNI, dos DOPs, parte do Exército, já estão no Arquivo Nacional, as pessoas podem ter acesso, já foi criado um portal com toda essa documentação, que essa documentação está sendo digitalizada e colocada para o público, para que o público tenha acesso. O monumento está sendo construído no Araguaia, onde teve as vítimas do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, e está sendo feito um memorial na cidade de Belo Horizonte. Por que em Belo Horizonte? Foi decidido numa reunião, ainda no início de 2011, que se fizesse esse memorial em Belo Horizonte, porque em São Paulo já existem 2, né, que foi feito pelo governo do Estado. Então, o federal vai ser feito em Belo Horizonte, já está sendo construído em Belo Horizonte. A OAB entrou com um pedido, não sei exatamente como é, a Lelê deve saber o nome... Arguição de inconstitucionalidade. Arguição? Se era possível fazer o julgamento dos torturadores. E o Supremo Tribunal Federal respondeu que não haveria, que não poderia fazer, porque já tinham se passado 50 anos, 30 anos das mortes. Mas os juízes, vários juízes atualmente, e o Ministério Público Federal, dizem o seguinte, que desaparecimento é crime continuado. Só cessa quando o corpo é encontrado. Então, em relação aos mortos, provavelmente o Supremo Tribunal não vai permitir que os torturadores, os assassinos, sejam julgados. Mas, com relação aos desaparecidos, é possível. Legalmente é possível. Correto. Alô? James, controle de som? Sim? Obrigado. Lelê, eu não confiaria na OEA. Derlei fala da OEA como instância, e vou dar um exemplo de ontem, para nos situarmos. A OEA queria interferir dentro da problemática interna, de forma injerencista, da problemática interna da Venezuela. E os presidentes da região decidiram, em lugar de convocar a OEA, a UNASUR. Tu, como advogada, confiarias numa instância como a OEA? Bem, não confio na OEA. No entanto,
microfone aí? Vamos passar isso para ela, é isso. Não confio na OEA, verdade. Como não confio no Poder Judiciário brasileiro. No entanto, eu sou advogada e trabalho... A pergunta é a seguinte. Claro, e trabalho com o Poder Judiciário. Eu acho que, dependendo da nossa organização, dependendo da pressão que a gente faz, é um campo de luta também. E a decisão da OEA, vale a pena conhecê-la, é uma decisão que só fortaleceu a luta em busca da verdade, da memória e da justiça na América Latina e no Brasil. O que a Dirley falou está correto, e gostaria de ir um pouquinho mais longe, porque o que ninguém divulga e quase ninguém comenta é que a OEA fala claramente que a lei da anistia brasileira, ela diz com todas as letras, tá? No momento em que ela anistia também os militares, os assassinos, os torturadores, ela fala que não tem validade jurídica, tá? Não tem nenhuma validade. E que os juízes brasileiros podem e devem julgar, tá, os assassinos, que eles têm poder, mesmo com a decisão, porque o julgamento da OEA, inclusive, foi depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eles falam disso, que eles falam o seguinte, que os nossos juízes devem julgar, sim, a tortura, os crimes de tortura e de desaparecimento, porque esses crimes não prescreveram, porque a lei da anistia não tem validade. Está lá na sentença da OEA. Não tem validade. De acordo com não só a decisão da OEA, isso existe decisão nas cortes, na corte africana, não é? Na corte europeia, e houve um encontro também de direitos humanos, não sei se foi na Noruega, não foi na Noruega, em algum país europeu, em que lá também há uma decisão, há uma convenção que diz que as leis da anistia, tá, que vão contra, né, que vão contra a busca da verdade e contra a punição dos torturadores, qualquer lei da anistia, no mundo inteiro, já analisaram várias, porque esse não é o caso do Brasil, aconteceu na Espanha com os crimes do franquismo, aconteceu na Argentina, que foi revogada, aconteceu a do Chile, que há uma decisão da OEA para que o Chile também revogue a sua lei. E a lei do Chile não foi revogada. E mesmo sem a revogação da lei da anistia, em cima das convenções internacionais, nós temos 800 militares, 800 assassinos e torturadores já condenados no Chile. Então, nós podemos fazer, sim. Nós podemos colocar essas pessoas na cadeia, sim. Depende do movimento social. Valmir, eu vivi muito de perto todo o processo da Argentina. Eu saí do Uruguai, fui para a Argentina e cheguei na Argentina no que a gente chama de advento da democracia, né? Estava voltando de um processo de transição. E a mobilização social, a mobilização da massa trabalhadora, foi fundamental, foi absolutamente determinante. Eu, sinceramente, sem as madres de Praça de Maio, sem os trabalhadores e sem os estudantes, eu tenho dúvidas de que a justiça argentina, o parlamento argentino, tivesse obtido os valores políticos suficientes, moral e éticos, suficientes para condenar. Eu quero lembrar que Videla, por exemplo, um dos maiores assassinos e genocidas da América Latina, morreu em prisão, em cárcere comum. Em cárcere comum, não em cárcere VIP. Valmir, tu acreditas que o esforço das comissões da verdade, que são várias, chegue àquele ponto que o cidadão deseja, pelo menos da total transparência e do castigo daqueles que ainda estão vivos e têm cometido atrocidades
neste processo genocida, começou em 1964, sem o apoio da massa trabalhadora, operária, estudantil? Quero começar falando que a Lelê disse, acreditar na justiça do Brasil fica difícil. Por mais que a gente acredita no trabalho das companheiras dessas comissões da verdade no Brasil inteiro, na Câmara Federal, aqui no Estado de Santa Catarina e aqui na Câmara de Vereadores, a gente tem que lembrar um pouco de como é que aconteceu o fim da ditadura militar no Brasil, né, desse regime totalitário. Ela vem no momento em que as massas vão para a rua e conseguem, a classe trabalhadora principalmente, nos anos de 79, 80, ir para a rua porque não tinha mais condições com o salário que recebiam, com que recebiam, continuar sem fazer nada. Então era um enfrentamento que os trabalhadores fizeram naquele momento e era um enfrentamento com a ditadura militar. O que a gente constrói de lá para cá? O que a gente constrói? Aí o movimento estudantil no Brasil tem uma importância muito grande nesse momento, e a classe operária e os sindicatos metalúrgicos em São Paulo, os sindicatos dos trabalhadores de serviço público, desde 88, quando consegue a sua legalidade, mas antes disso eles eram associações do Brasil inteiro e já faziam um enfrentamento diretamente ao regime militar. Nós temos que lembrar, para hoje nós vivemos uma conjuntura no movimento sindical, no movimento estudantil e nos movimentos populares difícil. O que a gente diz difícil? Quando a gente pensa no mês de junho do ano passado, a gente pensa só no mês de junho do ano passado. Ele deveria reproduzir mais lutas a partir do mês de junho do ano passado. Para mim, é o que eu penso hoje. O mês de junho ficou no mês de junho. Ele se estendeu um pouquinho para o mês de julho, mas acabou ali. Então, para que toda essa luta dessas comissões da verdade, para que esse julgamento internacional tenha efeitos no Brasil, sem a massa na rua, sem a massa entender o que é isso. Quando se coloca que nenhum meio de comunicação no Brasil divulga o que aconteceu nesse julgamento, a população não sabe. A população não sabe o que está acontecendo. Hoje se fala muito. E quando se fala na Comissão da Verdade, a gente escuta do outro lado várias pessoas, ou vários comentaristas, ou os defensores desse regime totalitário, dizendo que é para perseguir militar, e que tem que perseguir mesmo, que tem que fazer justiça mesmo, mas que parece que só para isso que essa Comissão da Verdade tem. Então tem que passar isso que foi colocado aqui para a população tem que entender isso, e aí a gente consegue mobilizar a massa para fazer isso acontecer de verdade. Quero lembrar às pessoas que estão chegando agora, a nossa audiência, através da TV web de Desacato.info, que estamos no marco do festejo do 100º boletim Desacato Passa Revista, nosso newsletter semanal, apresentando, de alguma forma, não um debate, senão uma conversa tranquila, com personalidades do nosso estado de Santa Catarina, no que se refere à Comissão da Verdade. Derlei de Luca, aqui, à direita da tela, à nossa esquerda da tela, a doutora Rosângela de Souza, membro da Comissão da Verdade da OAB, e mais à nossa esquerda, Valmir Braz, coordenador-geral do Sindicato Previdenciário de Santa Catarina. Derlei, tomando um pouquinho o gancho do que estava conversando, ou estava nos expressando o Valmir, há uma preocupação nas pessoas, porque a Comissão da Verdade não tem esse apoio da mídia monopólica, né? Não aparece na Folha, na Globo, na RBS, no Estadão, nem apareceria, né? Imagine que contradição terrível, né? Tem países que são um pouco mais cínicos, como a Espanha, onde são capazes de fazer aparecer no país, que é de prisa. Então, eles criam um jornal público. Então, eles têm uma verdade e a outra, para eles poderem captar os dois públicos, né? E se ser democrática, a imprensa prisa, né? Aqui não, aqui são mais diretos, né? Diretamente excluem. Mas eu acho que é importante, pedagogicamente, nesta noite,
que de lei nos possa explicar por que tantas comissões e como interagem elas. Porque uma das questões fundamentais para a confiabilidade da população e para ir nessa mobilização, se somar nessa mobilização, é entender como é que elas funcionam. Para que tanta comissão? Não dá para fazer uma comissão única, maior. Eu imagino um palco, né? Um palco no Largo da Alfândega, ou em frente à Assembleia Legislativa, onde uma única comissão é capaz de levar um fio de pessoas que vem pela Mauro Ramos, que vai pela Beira-Mar. Mas quando são tantas comissões, às vezes diz, será que elas conseguem? É compreensível que sejam tantas? Vamos começar pela questão da televisão, né? Questão da mídia. Vou me posicionar diferente dele. A TV Record tem feito grandes matérias, inclusive sobre os cemitérios clandestinos. A Globo News tem feito grandes matérias e grandes reportagens sobre essa questão. A Bandeirante tem feito grandes reportagens. O SBT aqui tem dado menos cobertura. Começou lá uma novela que não deu certo, cortaram pela metade, sofreram pressão dos militares e cortaram pela metade. Mas os outros canais... Parece que a classe média sim está bem atendida, mas a massa pobre lá no bairro não, né? Os outros canais... Globo Aberta não. Globo Aberta tem dado. Sim? Conta Globo Aberta. Conta para mim, vai. É que a gente não costuma ver a Globo. Mas pode ser. Conta para mim. Mas a Globo Aberta tem então, dado. Uma discriminação a Globo Aberta tem dado. O jornal O Globo impresso tem dado uma grande cobertura no Rio de Janeiro. O Estadão tem dado grande cobertura. A Folha de São Paulo não. Porque a Folha de São Paulo é acusada diretamente de ter fornecido os carros da empresa para os policiais quando iam fazer campanha para prender a gente. Então, os grandes jornais, com exceção da Folha, têm dado cobertura. Aqui em Santa Catarina, o Diário Catarinense tem feito bastante matéria sobre isso. A gente não consegue entrar no jornal de Blumenau, só agora que vão fazer uma matéria. E no jornal A Notícia. Blumenau e Joinville são as cidades mais complicadas para nós. Por quê? Nós temos uma questão tradicional aí. Vamos voltar no tempo. Esse estado foi um estado colonizado basicamente por alemães e italianos. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, nossos antepassados apoiaram Hitler e Mussolini. Uhum. Quando termina a guerra e todos os campos de concentração vêm à tona, o catarinense aprendeu a calar. E a minha mãe até hoje diz, para que falar nisso? Para que falar nisso? A minha geração, que nasceu depois da guerra, ela aprendeu, desde pequenininha, que a gente tem que ficar calada. Então, agora é que o catarinense está começando a falar. Porque nós tivemos toda uma geração que tinha vergonha do posicionamento durante a guerra. E eles apoiaram Hitler e Mussolini, não porque fossem nazistas, mas era uma questão afetiva emocional. Porque achavam que tudo que vinha da Itália, tudo que vinha da Alemanha era melhor do que brasileiro, né? Era essa cultura que eles tinham. Aí, quando veio toda a denúncia dos campos de concentração, a Itália e a Alemanha perderam a guerra, a vergonha fez eles colocarem a cabeça debaixo da areia. Então, por isso que o catarinense tem tanta dificuldade de falar. E perante essa Blumenau e então? Joinville é uma área basicamente alemã. Então, é muito difícil de entrar lá. Como eles vão entender, então, tantas comissões? Agora, a questão das comissões. Existe uma comissão que tem todos os poderes, inclusive, de convocar os torturadores, que é a Comissão Nacional. Uhum. Mas, contudo, porém, todavia, o Brasil é um continente. O Brasil não é um país pequeno como o Uruguai. O Uruguai dá para ser um estado brasileiro em termos de território.
Tem menos habitantes, isso para a nossa audiência. O Uruguai tem 2 milhões a menos de habitantes que Santa Catarina. Então, era muito difícil a Comissão Nacional atingir do Acre ao Rio Grande do Sul. Foi feita uma solicitação de que cada estado da federação tentasse organizar uma comissão para auxiliar a Comissão Nacional. A Comissão Estadual de Santa Catarina, a Comissão Estadual do Rio Grande do Sul, de São Paulo, elas têm como tarefa auxiliar nas pesquisas a Comissão Nacional. Então, nós temos prazo para entregar os relatórios, tem reunião periódica com a Comissão Nacional. A Comissão Nacional orienta o que tem que fazer, como fazer. Então, por exemplo, em Santa Catarina, nós ouvimos os catarinenses, muitos catarinenses que foram presos, né? Fizemos várias audiências. Todas essas audiências vão para a Comissão Nacional. Seria muito difícil que os catarinenses fossem para Brasília prestar esse depoimento, ou que viesse o pessoal da Comissão Nacional para cá. A continentalidade do país obrigou que a gente tivesse auxílio nos estados. E aí também tem que pegar a questão do modismo brasileiro, né? O brasileiro adora uma moda, né? Será? Por quê? O brasileiro adora uma moda. Tipo? Amarraram um sujeito lá no Rio de Janeiro, num poste, já amarraram aqui em Florianópolis, já amarraram outro lá não sei onde. Brasileiro adora uma moda. Tudo vira moda. Aí várias entidades também criaram a sua comissão. Entendeu? Entendo. Vocês entenderam? A audiência entendeu? Isso que interessa, que a audiência entenda da lei. Eu entendo, inclusive, o que tu falas de Globo News, do Estadão, mas eu me imagino que a classe social atingida pela ditadura tem dificuldade de ler o Estadão. Mas fico feliz se o Estadão dá esse espaço, por exemplo. Fico a televisão feliz. que melhor tem dado reportagem, tem feito reportagens, por incrível que pareça, é a TV Record. TV e ela Record. pega todos os evangélicos. Claro. E isso é uma compreensão do fenômeno. Eu queria continuar por aqui. Entende? Não é complicado, é um país continental. Mas o fato da Record ser a televisão que mais abre essa questão, para mim é uma surpresa e uma contradição, entendeu? Não sei como explicar isso. Bom, acho que Lelê e eu teríamos mais dificuldades ainda para explicar, né? Não sei como explicar. Digamos que Sabe, haveria não sei uma como explicar. ausência de religiosidade. Eu queria continuar com a Lelê, Lelê. Os advogados, aqui no Brasil, têm tido um comportamento um pouco diferente, talvez pela formação universitária. Teu microfone está lá. Podemos falar com confiança com nossa audiência, tranquilamente, como sempre fazemos. Os advogados no Brasil têm um comportamento estranho. Quando a gente entra, às vezes, na USC e vê os carrões que têm os estudantes de advocacia, a gente fica espantado. Porém, me costumei no Rio de la Plata e em outros lugares que os advogados estavam em primeira linha de vanguarda nestas questões. Como funcionam os advogados no Brasil? Como funciona a classe advogados no Brasil a respeito disto? Eu sempre tenho medo de que na universidade os cientistas sociais entrem para justificar o que os advogados fazem, que é julgar com mais facilidade aos pobres que aos ricos. Como funciona isso na Comissão da Verdade? Raul, isso é uma pergunta difícil, porque eu não sou uma advogada normal. Se tu quisesse que eu fizesse comentário sobre como que funciona o movimento sindical, eu ficaria muito mais à vontade. Para fazer a crítica e a análise. Eu quero partilhar com a audiência o segredo da Lelê, o segredo para a audiência, sobretudo de fora de Santa Catarina. O primeiro escritório de advocacia da Lelê foi dentro de uma mina de carvão, em Criciúma.
Imagine vocês uma menina que se forma na universidade com todo orgulho de ser advogada e, em lugar de colocar aqui no centro da cidade seu bufete, vai e o coloca lá dentro de uma mina de carvão. É verdade, a Rosângela de Souza não é uma advogada comum. Pois é, então eu não me sinto muito à vontade para falar sobre como que funciona, né, a OAB, como que funciona a organização dos advogados, porque, de fato, eu não faço parte, não é? Você faz parte da comissão. Não, sim, isso é outra coisa, né, isso eu vou falar, né, sobre os advogados. Não faço parte dos movimentos dos advogados. Raramente eu estou junto com eles discutindo a questão social brasileira. Tá? Então, eu não sei bem como eles pensam, não sei bem como é que na universidade eles funcionam. Inclusive, na minha época de estudante, eu não militava no curso de Direito. Né? Eu estava junto com o pessoal, não é, Marise? Lá, a minha companheira Marise, que era do Centro Biomédico, na época, né? Ela se formou em Bioquímica, minha grande amiga da época, fomos presas juntas. Era o pessoal da agronomia, era o pessoal da psicologia, da arquitetura. Muito pouco eu me relacionava com o meu grupo, né, do Centro Socioeconômico. Muitos advogados foram presos? Inclusive, eu quero deixar bem claro que a maioria dos meus carcereiros, pelo menos uns 15, que cuidavam de mim, que iam me buscar para os interrogatórios, que faziam parte dos interrogatórios, eram meus companheiros de sala de aula. Certo? Eles sentavam comigo do lado da minha... Está entendendo? Então, mostra, pelo menos, gente, 15 pessoas. É por isso que aí, muitas vezes a Marise, o pessoal se espantava, como é que tu falas tanto, tu brigas tanto? É que naquele momento, aquelas pessoas que estavam lá, eram meus, me acompanharam, eu estava no último ano de faculdade, durante 3, 4 anos. Então, eu os conhecia ali da hora do lanche, na sala de aula, na hora de pedir uma colinha para a prova, a gente trocava cola e coisa, aquela coisa toda, e de repente eram eles que eram meus carcereiros. Então, por isso que eu tinha coragem de dar pontapé na metralhadora. Quando eles vinham com a metralhadora em cima de mim buscar para o interrogatório, eu dava pontapé na metralhadora deles, está entendendo? Fazia isso. Pode ser um horror, mas eu fazia. Né? E eles me colocaram na solitária durante um dia inteiro, para ver se eu me acalmava, porque eu fiquei super brava, mas eles eram meus companheiros. O que não eram meus companheiros de sala de aula, eram os companheiros na época do meu namorado, eram os companheiros de outras salas que eu me relacionava. Então, realmente, eu me sinto assim, eu nunca militei muito com eles. Na Comissão da Verdade, da OAB, de Florianópolis, eu me relaciono com 2 comissões da verdade, que é de Santa Catarina, que não é Florianópolis, né, e com a do Paraná. Tá? E nós temos tido dificuldades. Inclusive, eu fui chamar a Lúcia, que está aqui também, antropóloga, que não é advogada, para entrar na Comissão da Verdade como pesquisadora, está colaborando conosco. Porque, de fato, nós estamos tendo dificuldades de conseguirmos advogados que se empenham e que nos ajudem na busca dessa verdade e da justiça. Então, não está sendo fácil. Mas eu acho que tem que colocar também, né, Derlei, que na comissão estadual também nós temos tido dificuldade. Não temos dinheiro, não temos estrutura. Então, é tudo muito assim, depende da militância e da nossa vontade e força política. Nós não temos nem apoio, tá? Deixar bem claro, institucional, da OAB, por exemplo, não tem nada. Se nós queremos viajar, tem que ser com o nosso dinheiro, não tem R$1 nem para lanche, não recebe. E a Derlei da Comissão Estadual, nem R$1 ela recebe. Também ela viaja, ela trabalha de graça para a Comissão Estadual e as viagens ela paga com o bolso dela. Ou seja, a corporação de advogados, então, não acompanha as comissões da verdade, não tem interesse político, não tem decisão política. Até o momento, nós estamos tendo uma dificuldade imensa. Agora, eu quero denunciar também, não só o governo, não só os advogados, mas o próprio movimento sindical também, isso eu queria dizer. Nós não temos apoio do movimento sindical. Nós somos obrigados a justificar tudo 1000 vezes. Se nós queremos uma passagem de avião, manda ofício, manda relatório, manda isma, ainda não ganha. Tá? Ainda não ganha.
Começar Bom, agora. a parte, isso é o tipo de entrevista nova. É entrevista com a parte, a teleaudiência saberá compreender. Fala. Toda a parte. A Comissão Nacional tem um departamento específico para pesquisar a perseguição aos movimentos sociais e especificamente aos sindicatos. Eu pessoalmente, procurei diversos sindicatos em Santa Catarina para ver se eles se interessavam de colaborar nessa pesquisa. Porque na pesquisa minha individual, nós tivemos em Santa Catarina 130 dirigentes sindicais presos e 25 sindicatos que sofreram intervenção. Pergunta para mim, tu é um entrevistador, se algum sindicato se interessou. Então vou perguntar, me deixas? Valmir. A culpa não é do moderador, não é? A audiência é testemunha aqui na América Latina, sim. Teve um sindicato que teve 3 presidentes presos. O presidente foi preso em 64, o outro presidente foi preso em comecinho de 69, depois do ato 5, outro presidente foi preso em 1975. Toda a diretoria foi presa e o sindicato não se interessou de colaborar. A I5 da FIFA. Viramos todos terroristas. O movimento sindical se sente terrorista. Esse movimento sindical que não acompanha as comissões da verdade na prática, ou seja, economicamente, estruturalmente, no entanto, está denunciando, inclusive através do nosso portal, que estamos praticamente numa situação de, outra vez, de medidas antiterroristas, por causa da invasão da FIFA. Eu digo que estamos invadidos por uma multinacional e que temos um presidente em exercício, o Zé Blatter, né? José Blatter. Por que o movimento sindical não acompanha tanto as comissões da verdade e por que isso não se conecta com essa nova consciência dessa repressão relacionada com a Copa do Mundo? Eu lembro que, em meados do ano passado, a Lelê me ligou e solicitou uma passagem ao Sindipreves para... Acho que era uma das primeiras reuniões que a comissão ia a Brasília e nós contribuímos com uma passagem, então é muito pouco, né? Eu quero iniciar dizendo isso. Mas esse sindicato contribui com muitas coisas. Né? Então é isso, a conjuntura que o movimento sindical vai passando, não é só nesse campo que ela está com dificuldade de fazer uma leitura e fazer uma discussão e estar juntos. Tem vários temas. Hoje o Sindipreves aqui de Santa Catarina, ele chamou uma reunião com todos os sindicatos de Santa Catarina para discutir a questão do plebiscito ou da discussão da dívida externa do Brasil. Acompanhar a Comissão Nacional, o Fórum Nacional, que discute a dívida externa do Brasil, por que ela existe. Então, veio 2 sindicatos. E é importante para os sindicatos entenderem isso, porque discutir a dívida é discutir por que saem tantas divisas do país, por que o governo não nos dá aumento, por que não tem mais direitos. Veio 2 sindicatos. Nós tivemos, voltar a lembrar, o junho do ano passado, onde a população dizia não sindicato, não partidos. É por conta da conjuntura. Dos anos 80, os sindicatos tiveram o seu auge. Hoje, eles estão dentro das suas estruturas. É um refluxo? É um refluxo. É um momento difícil do movimento sindical no Brasil e aí a gente faz parte desse momento. Eu também não tenho nenhuma dúvida que nós temos que estar, o Sindipreves se coloca à disposição, já se colocou, esse é o momento aqui junto com o Desacato, a gente tem feito, tentando sair do nosso mundo. Nós temos uma revista, que não é uma revista direcionada ao umbigo da categoria. A próxima edição a gente vai estar falando sobre essa questão, já falamos sobre a descriminalização das polícias militares, já entramos em outro debate, mas temos dificuldade de discutir isso. Nós tivemos dificuldade de discutir com a categoria a questão do acampamento Amarildo aqui no norte da ilha.
Então, categorias não entendem isso, e isso reflete nas diretorias e tem essa dificuldade. Mas Valmir, uma pergunta. Eu só queria lembrar assim, ó, e a gente tem que buscar alguns refúgios. Eu sou diretor de uma escola de samba na Lagoa da Conceição. Nós já discutimos um tema que jamais alguém poderia imaginar, que foi Cuba Sim, que refletiu. O tema nosso da escola de samba desse ano era a Revolução, os 50 anos da Revolução. Já estava pronto o enredo. Como não teve carnaval o ano passado, as escolas tiveram que repetir o enredo do ano passado e foi sobre o Bob Marley. Então a gente tem que buscar os espaços que a gente tem e para buscar isso. Seria o tema que estaria na avenida, que as televisões eram obrigadas a discutir, ao menos naqueles 5 minutos, aqueles 5 horas que elas transmitem, mas é isso. Eu tenho certeza que a conjuntura do movimento sindical hoje não dificulta essa cobrança, e com razão, que é feito pelas comissões da verdade nesse momento. Um pedacinho que ficou pendurado da pergunta, Valmir. Essa movimentação do governo, o aparato repressivo do governo perante a Copa do Mundo, por exemplo, como que se sente o movimento sindical? Então, a gente tem que lembrar que há 2 ou 3 anos está sendo feita uma criminalização dos movimentos sociais no Brasil inteiro. E o movimento sindical, que não foi cooptado, porque a gente tem que colocar aí quantos que foram cooptados, tem uma dificuldade muito grande. Nós estamos há 2 anos sem uma negociação com o governo federal na pauta de reivindicação. Essa questão da Copa do Mundo, nós vamos ter que se juntar aos outros movimentos sociais para fazer a luta conjunta. O movimento sindical em si só, ele não consegue fazer com que a sua categoria, a sua classe, entenda isso como uma luta geral da classe trabalhadora. Tem essa dificuldade, né? Mas eu mesmo já fui preso 3 vezes, fora do período de ditadura, no período de um governo popular do PT, né? Essa semana eu tive que ir a Brasília responder um processo por uma questão em Brasília da defesa da classe trabalhadora. Então a gente também vive momentos de dificuldade ainda hoje que se viveu lá atrás. Eu queria até justificar a pergunta, porque parece forçada sobre a Copa do Mundo, mas acontece que sempre tenho na minha memória, eu naquele momento era pai, Valmir, apenas fazia 2 anos que era pai, como foi utilizada a Copa do Mundo de 1978 para justificar o maior número de assassinatos e desaparições na República Argentina. Então, eu me lembro claramente dos militares incentivando aquela Copa do Mundo e ainda me arrepia. E gosto muito do futebol, a tal ponto de... Sim, claro. Mas pois é, Derlei, me lembraste de uma questão, ele ri porque ele volta sobre a Globo. Eu não tenho nada contra a Globo, eu não tenho nem televisão em casa. Mas tem que lembrar que a Globo fez o editorial, né, o ano passado, pediu desculpas, que apoiou a ditadura militar. Eles viram que estavam sendo muito Eu vou começar a pedir desculpas a todas as formiguinhas que eu piso quando eu saio no meu jardim. Eu prometo fazer isso. Gente, estamos chegando aos últimos minutos desta transmissão. Quero fazer, junto com nossa cooperativa e o Portal Desacato, o comprometimento de mais vezes fazermos programas sobre a Comissão da Verdade com esta mesma composição da lei. E se não for em Florianópolis, em Joinville, que é mais difícil, em Blumenau, onde temos valorosos companheiros, em Gaspar, enfim, em outros lugares do Estado. Eu acho que é muito interessante para nós nos comprometer também com a audiência em seguir discutindo este tema e aprofundar. Eu quero utilizar os últimos 5 minutos da nossa transmissão especial para falar do subjetivo da ditadura. E quero perguntar a cada um de vocês, começando pela Derlei. Derlei, no teu cotidiano, no teu dia a dia, que figuras que já não estão, de companheiros torturados, desaparecidos, se oferecem na tua cabeça, no teu cérebro, na tua memória, como elas impulsionam esse trabalho que tu faz? Como que funciona? Como se preenche o buraco
daqueles companheiros que já não estão entre nós? Para mim, eu vivo isso 24 horas diárias, porque eu tive praticamente 6 anos de clandestinidade e 6 de exílio. Então, se alguém conviver comigo na casa, pode até pensar assim que pode ser que eu esteja meio louca, né? Mas é assim, ó, eu converso com eles. Por exemplo, agora nós vamos ter um congresso, nós temos um congresso agora em Recife. Então, eu fico pensando como é que o Arno reagiria. O Arno é um companheiro que foi assassinado, advogado. O que o Paulo, que era nosso dirigente, o Paulo Reit, o que o Paulo me orientaria para fazer? Eu converso com eles. Obrigado, Darley. Voltamos a conversar também com eles nas próximas programações. Lelê, que espaço ocuparia aqui Adolfo Dias e o Mosquito? Antes de falar isso, eu queria falar uma coisa para vocês que o Raul perguntando, de que os ditadores foram absolvidos pelo tempo, né? O Garrastazu, o Geisel, o Figueiredo, e eu não penso dessa forma. Tá? Eu quero deixar bem claro que eles não foram levados aos tribunais penais, deveriam. Né? E é isso que eu acho que essa é a nossa luta, essa é a minha luta, a luta da Dirley. Nós queremos, além de memória, de verdade, nós queremos justiça, queremos levar todos os torturadores e assassinos aos tribunais. Os vivos penais, e os que já não estão. E os vivos. Os mortos é impossível, né? Mas eles vão ser condenados pela história. Então, eles não vão ser absolvidos pelo tempo, ao contrário. Né? Eu acho que todo dia a nossa luta é essa, nós condenamos eles todos os dias, e eles vão ser condenados. Mas não fica uma dor, Lelê, de não ter visto nenhum deles punido? Sim, fica uma dor, mas, como diz a Dirley, isso não pode fazer nada. Lembremos o Adolfo Dias. Lembremos. O Adolfo Dias e o Mosquito. Mas é importante colocar na história, Correto, tirá-los dos... Né, tirar as estátuas deles, tirar as homenagens, tirar nome de rua e dizer o seguinte: eles não foram presidentes. Tem que começar a falar isso bem claro. Eles foram ditadores. Essa gente não foi, essa gentinha não foi. Como, da mesma forma, o Jorge Bornhausen não foi governador desse estado, ele foi interventor. Só para deixar isso bem claro, que eu gosto sempre de dizer e falar. Sobre meus queridos amigos, né, o Adolfo Mosquito, por exemplo, o Adolfo era do curso de Direito, né, que esqueci de falar. Foi o Adolfo um dos responsáveis pela minha militância, foi um dos. Foi uma pessoa que teve todo o carinho, toda a paciência do mundo, né, comigo, porque o Adolfo era uma pessoa assim, extremamente doce, sensível, paciente, amoroso. Então, perdia horas para explicar, para nos levar e para lidar com o nosso sectarismo, muitas vezes, com a nossa extrema rebeldia, né? E ele jamais perdia a paciência. O Mosquito era do curso de administração, também do meu grupo lá do Centro Socioeconômico. Foram os dois que eu posso citar. O Mosquito já era outra coisa. É doído. Né? A dor do Adolfo é uma dor normal. O Adolfo ele não morreu torturado, foi preso, como eu, mas sem grandes, né, choques psicológicos, está concluindo. Agora, o Mosquito foi terrível. Né? Não sei nem como falar, nem como dizer. É duro, e como diz a Dirley, né, a gente não pode não falar, mas não esquece nunca. Como ela não esquece dos camaradas dela, né, a gente não esquece. E do Mosquito, eu acho que ele foi, do meu ponto de vista, eu acho que foi um suicídio, né? Mas foi um suicídio levado pelo... Porque o Mosquito, ele não soube lidar, o Mosquito ele não tinha... Tem que concluir, né? O Mosquito ele era uma pessoa muito impetuosa. Ele não sabia canalizar a revolta dele por uma luta política disciplinada. E quando a gente tem uma grande revolta e não canaliza essa revolta por uma luta política e não canaliza para a revolução e para a construção de um partido revolucionário, eu acho que o fim é a loucura.
E foi o que aconteceu com o nosso querido mosquito. Tua conclusão, tua consideração, desde o ponto de vista dos trabalhadores. É isso, eu não tenho essa memória que as companheiras têm, até porque não vivi esse momento na luta. Mas a gente tem a memória dos companheiros que também tombaram na luta da classe trabalhadora nos últimos 20, 30 anos. E aí queria lembrar aqui do Ademir Rosa, um lutador, foi coordenador e presidente desse sindicato, convivi com o mosquito aqui nas lutas da cidade, mas especialmente aqui deixar o nome do Ademir Rosa, que ele tem uma memória, nós temos uma memória, ou tem uma memória muito grande em Florianópolis com esse companheiro de luta. Ele ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, ele foi coordenador desse sindicato e teve na luta da classe trabalhadora, à frente da luta da classe trabalhadora, ainda na ditadura e pós-ditadura. Então, queria registrar esse nome. Muito obrigado a vocês. Estamos concluindo aqui uma parte importante, pedagógica, histórica, política, social, da nossa atividade de hoje, no marco dos 100 boletins do Desacato Passa Revista. Eu queria agradecer mais uma vez a Derlei de Luca, parabenizá-la pela atividade, pela força, pela utopia, que é aquela coisa que quanto mais caminhamos, mais longe vai e mais nos obriga a caminhar e que não termina nunca. Tua saudação final, Derlei. Agradecer aos ouvintes, agradecer ao Desacato pelo convite e estamos aí à disposição. Sempre que precisar, nós estaremos presentes. Querida Lelê. Queria agradecer, né, como falou a Derlei, o convite, as pessoas que estão aqui, a minha amiga Marise, querida, amada, militante de 30 e poucos anos de luta, estamos juntas desde aquela época. A Lúcia, que está junto há 20 anos, né, Lúcia? Eu acho que é mais ou menos isso, a nossa caminhada. Meu querido jovem aí da Juventude e Revolução, o Léo, camarada militante, que constrói o Partido Revolucionário da Quarta Internacional junto comigo, e essa gurizada aí, meu cliente, querido. E eu queria agradecer as meninas, né, Raul? É isso que dá. A gente perde de um lado, mas ganha do outro, né? Todos os dias. A nossa vida, né, é uma vida de muitas derrotas, né? Mas é uma vida de muitas vitórias também. A gente tem construído muito e a gente vai chegar lá. Eu também queria agradecer ao Desacato, dizer que estamos mais uma vez juntos, né? Queria deixar aqui o sindicato à disposição, espaço. A gente está na frente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Já vou deixar aqui um convite, não estava na nossa programação. No final do mês de maio, nós temos o nosso congresso do Sindiprev, que vai acontecer aqui em Santa Catarina, e nós vamos estar colocando dentro da pauta do congresso esse tema para a gente discutir com a categoria dos previdenciários de Santa Catarina. Depois a gente, fazer a exposição, a gente depois conversa sobre isso. E dizer que é isso, o dia a dia nos faz aprender e fazer estar juntos sempre, e é o papel nosso que milita no movimento sindical. Obrigado, Valmir. Agradecemos a audiência. Foi possível esta transmissão que teve o sentido homenagem ao nosso companheiro, comandante Hugo Chávez Frias, que faz 1 ano e 2 dias nos deixou. E a nossa companheira Alison Gabriel Fittipaldi, que nos deixou faz 10 dias. Em homenagem a eles, estamos concluindo esta transmissão. Uma boa noite a todos vocês. Foi um prazer e até a próxima transmissão ao vivo de Desacato.info. Boa noite. Aqui encerramos a transmissão ao vivo da mesa redonda que discutiu a atuação das Comissões da Verdade em Santa Catarina, que marcou a edição número 100 do boletim Desacato Passa Revista, que é o boletim semanal enviado pelo Desacato.info. O inferno verdadeiro. Entre as 5 e as 7, a cada dia, olhas um companheiro cair. Não podem mudar o que aconteceu, o companheiro cai. E nem os gestos de dor dá para lhe apagar, nem o nome, os rostos, os sonhos com que o companheiro cortava a tristeza. Com sua tesoura de ouro, separava à beira de um homem ou uma mulher, juntava-lhe todo o sofrimento para sentá-lo no seu coração, abaixinho de uma árvore.
O mundo chora pedindo comida. Tanta dor tem na boca, é dor que necessita um porvir. O companheiro mudava o mundo. Ele botava fraldas de horizonte. Agora, olhas morrer a cada dia. Pensas que assim vive? Que anda arrastando um pedaço de céu com as sombras d'alva, onde, entre as 5 e as 7, a cada dia, volta a cair, coberto de infinito. Opiniões. Um homem desejava violentamente uma mulher. Umas quantas pessoas não gostavam disso. Um homem desejava loucamente voar. Umas quantas pessoas achavam que isso era ruim. Um homem desejava ardentemente a revolução. E contra a opinião da polícia, trepou os muros secos do que é devido, abriu o peito e, tirando-se os arredores do coração, agitava violentamente uma mulher. Voava loucamente pelo teto do mundo, e os povos ardiam as bandeiras. Dados pessoais. Eu fui feito pelos homens que andam abaixo do céu do mundo. Buscam o brilho da madrugada, cuidam da vida como um fogo. Me ensinaram a defender a luz que canta como vida. Me trouxeram uma esperança que não basta sonhar. E por essa esperança conheço meus irmãos. Então rio contemplando meu sobrenome, meu rosto no espelho. Eu sei que não me pertencem. Neles vocês agitam um lenço, esticam uma mão pela qual não estou sozinho. Em vocês, minha morte termina de morrer. Anos futuros que teremos preparado conservarão minha doce crença na ternura. A Assembleia do Mundo será uma criança reunida. 151. Toda poesia é hostil ao capitalismo. Pode tornar-se seca e dura, mas não porque seja pobre, senão por contribuir com a riqueza oficial. Pode ser sua maneira de protestar, de tornar-se magra, já que há fome. Amarela de sede penosa, de pura dor que há. Pode ser que, como troca, abra os becos do delírio e as bestas cantem, atropelando-se vivas de fúria, de calor sem destino. Pode ser que se negue a si própria como outra maneira de vencer a morte, assim como se chora nos velórios. Poetas de hoje, poetas deste tempo, nos separaram da grei. Não sei o que será de nós, conservadores, comunistas, apolíticos, quando aconteça o que acontecerá. Mas toda poesia é hostil ao capitalismo.